Fala, produção. Beleza? Qual é a pauta de hoje? Música. Bruno já chegou? Não? Então, peraí. Bem que pude acreditar, te vejo e falta o ar, meus olhos podem ver o amor acontecer. Opa! Bagunça é essa aqui, gente? O que tá acontecendo aqui? Ué, não é pauta, não é música, velho? Pô. Tá de sacanagem comigo, né, meu amigo? Porra, vamos botar ordem nesse negócio aqui. Produção, pelo amor de Deus, solta a vinheta aí, por favor. Não, produção, é a vinheta de verdade, produção. Pelo amor de Deus, vamos botar ordem. Deixa que eu solte esse negócio aqui. Peraí, cadê o play? Tá aqui, pronto. Apito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crespim. Alô, paixões! Alô, doçuras! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom momento, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigue ouvinte. Este é mais um episódio dos Visitantes. Aqui de Londres, inaugurando os estúdios Alex Scott, eu, Arthur Crespim. Lá do Rio de Janeiro, dos suntuosos estúdios Newton Santos, ele, Bruno Santos. Fala, Brunão. Alô você, como diria o cara que eu acabei de esquecer o nome. Fernando Vanucci foi realmente um grande profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, amiga e ouvinte. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre esportes. Mas dessa vez falaremos sobre esportes e mais o que, Arthur? Dessa vez a pauta do programa de hoje é o esporte aliado à música. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. E para falar de esporte aliado à música, eu trago um companheiro, o homem que me introduziu aos podcasts, profissional de comunicação, produtor cultural e roteirista, produz os festivais de cinema Inédit Brasil e Feed Dog Brasil. Fala de rock no Combate Rock, o programa da Web Rádio Dublab Brasil, onde ele faz uma dupla clássica com Marcelo Coxa Moreira. Fala de cinema no Foleycast, onde ele faz uma dupla dinâmica com Marloren Miranda. E fala de música brasileira no podcast O Kit Toca, onde ele faz um trio parada dura com Paty Scottolo e DJ Jefferson Barbosa. Ele, o bumbum de Ipanema, a voz aveludada desse Brasil varonil, Maurício Gaia. Seja bem-vindo. Olá. E aí, Arthur, tudo bem? Oi, Bruno, como é que você tá? Olá, queridíssimos ouvintes desse Visitantes. É um prazer estar aqui com vocês. E o Gaia, que já foi convidado do Visitantes original, na verdade ele não era convidado, ele era parte do podcast Visitantes original. O Gaia era um dos 11 componentes, que era o podcast que mais tinha gente no mundo. E Arthur, obviamente, já foi convidado nosso também no Visitantes Antigo. Então estamos aqui com uma panelinha das antigas nesse novo Visitantes. Visitantes das antigas pareciam titãs, né? 315 pessoas na banda. Exatamente. E hoje vamos falar então de música. Músicas no esporte, ou esporte com música, ou músicas que falem de esportes. E aí a gente começa aqui falando dela, a clássica. Antes de começar até, eu queria dizer pra você o seguinte: se você está aqui, aí você viu o texto, você viu, esporte, música e tal, não sei o que lá, e aí você já tá ouvindo o podcast pensando... Porra, já vão vir os caras com uma partida de futebol do Skank. Não, eu prometo pra vocês que não teremos esta música nesse episódio. Fiquem tranquilos. Apesar de eu adorar Skank, é uma banda muito legal, mas uma partida de futebol ninguém suporta mais. Mas começamos com ela, que é uma outra clássico do esporte em tudo, e do cinema e de músicas, que é Carruagens de Fogo, Vangelis, Chariots of Fire. Alguns vão de lembrar, outros nem tanto, mas enfim. Carruagens de Fogo é um filme ali do começo da década de 80, ganhou Oscar e tudo mais, e a trilha sonora desse filme foi composta pelo tecladista grego Vangelis, né? Vangelis alguma coisa... Panatopoulos. Né? E ele tinha uma carreira
vindo ali do rock progressivo, trabalhou ali um pouco com ambient music, e ele foi contratado para fazer a trilha sonora desse filme. A música tema do filme, né, o Chariots of Fire, acabou virando um clássico do atletismo, né, principalmente das provas de corrida, né? Aqui no Brasil, por exemplo, toda a prova de São Silvestre toca, quando tem maratona toca. É uma música assim, né, que tem muito sintetizador e bateria eletrônica e vem naquele crescendo, né, como se estivesse mostrando o esforço do atleta ali se superando, porque realmente eu não gosto muito de Evangelis, não. Precisa se superar para ouvir essa música inteira, mas ela acabou ficando se tornando um símbolo aí das provas de pedestrianismo. Engraçado que, fazendo uma parábola com o esporte, o Vangelis, ele representa a ótima geração grega do pianinho, né? Porque era Vangelis, tinha o Yanni também, que nos anos 80 fizeram aquele pianinho que iluminou as salas de dentista e médicos pelo Brasil inteiro. Essa música do The Chariots of Fire, ela teve uma acusação de plágio e ter sido copiada de uma música de outro grego da geração pianinho, Stavros Logaridis, The City of Violets, mas o Vangelis ganhou o processo. Então ele encaixotou essa, né? E Chariots of Fire, aqui na Inglaterra, foi tema de abertura da BBC nas transmissões dos Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles e 88 em Seul. O filme, só para completar a informação do Mal, ganhou o Oscar em 1981, melhor filme e melhor trilha sonora, e o enredo era sobre 2 corredores na Olimpíadas de Paris. Exatamente. E para completar, só para dar uma última informação, o nome completo de Vangelis era Evangelos Odisseias Papatanassiou. Então este era o Evangelho Odisseia. Então, só para ficar essa informação aí para vocês. Assim, a gente acaba esquecendo, mas o Vangelis, ele tinha uma carreira relativamente consistente, né? Ali na década de 70, ele liderava ali a banda Aphrodite's Child. Ele chegou a fazer uns trabalhos com John Anderson, ex-vocalista do Yes também. Na verdade, ele chegou a participar de alguns ensaios do Yes, numa das trocas de tecladistas que a banda teve, né? A banda teve vários tecladistas, e ele chegou a participar de alguns ensaios do Yes ainda na década de 70, quando o Yes estava no auge, né? Então ele tinha uma carreira consolidada. É que ele ficou muito famoso com o lance do Carruagens de Fogo e depois meio que deu uma sumida. Mas ele tinha uma carreira bem consolidada mesmo. E pra finalizar, ele também fez a trilha do Blade Runner. É verdade, filmaço. A trilha do Blade Runner é assinada também por Vangelis. Filmaço. Continuando agora aqui nas táticas, vamos para a segunda música que o Mal escolheu pra gente. Aliás, gostaria de dizer aos ouvintes que na descrição deste episódio estará a playlist com as músicas que Maurício Gaia escolheu para o nosso episódio. Então você poderá ouvi-las em sequência ou no shuffle, se você quiser. A próxima música é 424, de Maurício Pereira. Conta mais pra gente, Mal. Então, eu tentei fugir quando a gente começou a conversar, né, sobre as músicas, sobre esporte e tudo mais, né, e aí você, Arthur, pediu pra não pensar muito só em futebol e sim pensar em outros esportes. Eu quis fugir também, além da música do Skank, eu quis fugir das músicas do Jorge Ben sobre futebol, né, porque acho que o Jorge Ben, ele é o artista que mais gravou música, mais compôs música sobre futebol. Tentei fugir um pouco disso. Tem outros clássicos, tem o Jackson do Pandeiro, né, que tem ali 1 a 1, que o Paralamas do Sucesso regravou, enfim. Tem até, o próprio Itamar Assunção, que também fazia menção a futebol em algumas músicas. Aí eu lembrei do Maurício Pereira, né? O Maurício Pereira, para mim, ele é um dos melhores compositores da atualidade no Brasil. Ele consegue extrair de fatos extremamente banais e cotidianos algumas reflexões muito profundas e colocar isso dentro da música. A música, essa música 424, né, tem uma formação aí um tanto quanto agressiva, né, para o esquema tático de futebol, e ele fala sobre futebol, mas fala sobre a vida também, né, sobre como se posicionar perante a vida, e é uma música bem interessante,
recomendo demais, não só a audição dessa música, mas também de todo o álbum em que essa canção está, que é o Outono do Sudeste. Ele está aí na ativa, como já diz o grande produtor Pena Schmidt, a família Pereira é uma potência da música brasileira, porque o Maurício ele é pai do Tim Bernardes e do Chico Bernardes, né? O Tim faz parte do Terno, o Chico está lançando aí, iniciando sua carreira musical com um disco solo, enfim. O Tim tem trabalhado com Jardim Macalé, Gal Costa, uma série de artistas aí de primeiríssimo nível da música brasileira e também um ótimo compositor, né? Então, Maurício Pereira é um cara que eu super recomendo. 424, que era uma das faces do Mulheres Negras, o Maurício Pereira, dupla que ele tinha com o André Abujanra, e tem uma profícua carreira solo com 7 discos. E quando o Mal falou em relação a ele ser pai do Tim Bernardes, é o pai do cara que toca numa banda chata, que é o Terno, que acho chatíssima. E se a gente comentasse isso no nosso episódio anterior, a Mandinha Roldan ficaria muito triste, porque ela adora o Terno. Eu acho que o Gaia também gosta do Terno e tal, mas eu gosto de zoar, porque eu acho chato demais. Eu gosto do Terno também. É porque o Bruno é um cara esporte fino. E mais uma trilha sobre Maurício Pereira importante é que ele também é ator. Ele tem participação no coletivo Parlapatões. É uma persona realmente, um artista que tem uma característica muito interessante. Por isso que os Mulheres Negras eu acho que foi uma banda tão relevante para a música brasileira, porque tanto ele quanto o André Abujanra tem essa delicadeza de coletar impressões do cotidiano. Eu acho o Maurício Pereira ainda melhor porque ele fala de coisas mais palpáveis. O André Abujanra dá umas viajadas, come uva na chuva e aquelas coisas lá, mas assim, com todo respeito, eu gosto muito de André Abujanra. Só comentando um negócio do Maurício, provavelmente ele é uma das vozes mais ouvidas no Brasil, né? Porque quase todas as propagandas de uma certa operadora de celular, é ele que é o locutor, entendeu? Então, não vou falar o nome porque, enfim, eles não estão pagando a gente para isso. Então, mas enfim, é uma operadora grande aí, que quase todas as publicidades de televisão é ele quem faz a voz. E ele também faz parte de uma banda da qual eu já, inclusive, pessoalmente cobrei a minha participação, que é a Universal Maurício Orchestra, onde todos os membros da banda se chamam Maurício, e eu já falei: poxa, Maurício, eu preciso tocar escaleta nessa banda. E ele falou: não, vamos lá, eu te ligo, eu te chamo. Eu tô esperando até hoje esse eu te ligo, eu te chamo, entendeu? E tem mais um detalhe também que eu lembrei agora, que é o seguinte: ele e o filho, Tim Bernardes, eles têm um projeto paralelo chamado Pereirinha e Pereirão, né? Que também é mais um detalhe interessante. Ou seja, o cara está em todos os lugares. E você, empresa de comunicação, telecomunicações e vários tipos de comunicações, se quiser pagar pra gente falar de você, a gente está aberto a conversas. Passando aqui para a próxima, a terceira música aqui na nossa lista é Basketball, que, bom, acho que você já sabe sobre o que fala, que é do Kurtis Blow. E fala mais pra gente aí dessa música, Maurício. Bom, o Kurtis Blow, ele é um da primeira geração dos rappers norte-americanos que explodiram, né? Que, enfim, ele, junto ali com o pessoal do Sugar Hill Gang e tudo mais, ali no começo da década de 80, ele explodiu, né, em termos de sucesso lá nos Estados Unidos. E ele conta, o próprio Kurtis Blow conta, que foi a namorada dele, então namorada na época, que virou e falou: bicho, você precisa fazer uma música sobre o esporte que é mais praticado pelos pretos americanos, entendeu? Você tem que falar alguma coisa sobre isso. E aí surgiu essa música Basketball. Tem alguns fatos curiosos, né? Primeiro que ele fez questão, ele tem um determinado ponto da letra que ele cita vários jogadores de basquete, mas ele fez questão que o Dr. J, né, o Julius Erving, fosse o primeiro a ser citado, porque era o jogador que ele mais gostava de ver jogando, né? E quando eles foram fazer o videoclipe da música,
eles foram pedir, né? Tiveram que pedir lá para a NBA para liberar imagens dos jogadores, porque, enfim, né? Tudo contrato, essas coisas todas. E a NBA só liberou a imagem de um único atleta, que eu nem vou lembrar o nome do cara aqui. Ele jogava nos Knicks. Não era um cara muito relevante, não. Mas, enfim, é o único que não é citado na letra. O negócio fica esquisito. Você vê o clipe, um monte de gente que é falada, que é citada. E Michael alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome dele. E ele não aparece ali na letra. Sensacional essa história. Sobre o Julius Erving foi o grande ativista do basquete americano, o primeiro jogador que deu voz, o que hoje é comum os jogadores fazerem. O Julius Erving fazia isso há 40 anos atrás, então ele é uma persona muito, muito reconhecida por isso. E o Kurtis Blow, essa canção, Basketball, foi a primeira canção que conectou basquete e hip hop. Hoje parece comum, mas não era. E depois disso tudo, da NBA não liberar a imagem de nenhum jogador, Basketball foi trilha de abertura de jogos da NBA nos anos 90, né? Porque parece que o mundo girou e o jogo virou. E o Kurtis Blow faturou uma grana com isso, né? E no fim entrou pra Hip Hop Church e se tornou pastor. Ao lado de do Run DMC. Coitado. Imagina como deve ser essa parada, né? Cada país tem o Netinho de Paula também. Mas o Netinho de Paula é evangélico? Entrou também, não entrou? Na igreja? Não sei não, hein, bicho? Não sei não. Eu sei que ele batia na mulher, mas não sei, né? Ele batia na mulher. Vai ver, pode. Vai ver, não é pecado. Não sei. Se meteu na política, né? Tal qual Vaguinho bateu também, né? também. Vaguinho também se meteu na política. Quer dizer, bater em mulher, eu não sei se Vaguinho bateu, eu não conheço, não sei sobre isso. Mas na política ele também se meteu. Vaguinho não pagava pensão, segundo Solange Gomes. Então sigamos. Agora, nossa faixa de número 4 é um clássico de Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Pois é, grande canção, né? Grande música. O Carl Douglas, ele é um cantor jamaicano, mas que fez a carreira dele na Inglaterra, né? Como muitos descendentes como muitos jamaicanos, como muitos negros jamaicanos e do Caribe, né? Que eram colônias britânicas, eles, seus pais, essas coisas todas foram todos morar na Inglaterra ali na década de 60, década de 70. O Carl Douglas foi um desses caras. Essa música, Kung Fu Fighting, ela foi feita para ser um lado B de um single. A música ficou tão boa no final que, enfim, ela acabou virando o lado A, acabou virando o grande sucesso da carreira do Carl Douglas, acabou fazendo com que ele ficasse conhecido como One Hit Wonder, né? O cara que só faz um hit na carreira. Entrou em cinema, né? Teve lá, foi trilha sonora lá do Kung Fu Panda, e recentemente ela foi utilizada na trilha sonora de uma série incrível, que eu acho que eu já falei para vocês, pro Arthur, eu já devo ter falado, chamada Small Axe, que passou aí na Inglaterra na BBC, aqui no Brasil tá na Globoplay, né, que são 5 filmes dirigidos pelo Steve McQueen e tem um episódio só com uma festinha da hora. É muito gatilho para quem tá em pandemia ficar vendo filme de festinha. E tem uma cena com o pessoal dançando e fazendo a coreografia de Kung Fu Fighting, incrível. E é muito interessante porque a canção é de 74 e tinha uma estética toda Bruce Lee no auge, tinha a questão do David Carradine no seriado Kung Fu também, que ele fazia. E sobre o Carl Douglas, né? O Carl Douglas foi o primeiro artista jamaicano a alcançar o número 1 das paradas nos Estados Unidos. Ele também foi número 1 no Reino Unido. E ele faz parte, né, essa questão dos jamaicanos virem para o Reino Unido para reconstruir o país no pós-guerra. Isso é chamado da Operation Windrush, que foi o movimento de imigração dos caribenhos que já tinham auxiliado na guerra para reconstruir o país. Muitos deles no governo Thatcher, inclusive, foram relegados a cidadãos de segunda classe, não tiveram direito de cidadania britânica, alguns foram deportados e famílias foram destruídas. Isso foi reabilitado pelo Império Britânico, pelo governo britânico, nesse século XXI. Maravilha, maravilha. Passando aqui para a nossa quinta posição aqui,
Mas a gente tá falando quinta posição, eu tô falando isso, mas a gente não botou em uma ordem de melhores para piores. Todas são as melhores dos seus momentos. Falaremos de Hurricane, do grande Bob Dylan. Por favor, Maurício. Hurricane era o nome do grande pugilista, quer dizer, era o apelido, a alcunha do grande pugilista Robin Carter, que chegou a ser campeão de peso médio, exatamente, pugilista negro norte-americano. Foi acusado de homicídio e, assim, é aquilo, né? Como a gente sempre, né, acaba observando em casos muito assim, né? Ele foi condenado sem que as provas fossem muito... sem que as evidências fossem muito conclusivas, né? O tempo todo ele alegava a inocência. Ele chegou a pedir que fossem feitos novos julgamentos. Aí, lá pelas tantas, Bob Dylan ouviu, né, a história de Robin Carter e decidiu conhecê-lo na prisão. E depois dessa visita, Bob Dylan fez uma música chamada Hurricane, que é meio faroeste caboclo do Bob Dylan, né? Uma música enorme, sem refrão praticamente, onde ele repassa a história toda do Robin Carter. A música fez um grande sucesso e acabou sendo, né, um dos catalisadores para mobilizar a opinião pública para que um novo julgamento fosse realizado. O novo julgamento ele acabou sendo inocentado, né? Ele passou um bom tempo preso, mas ele acabou sendo inocentado ao final. Ali na década de 90, mais ou menos, essa história foi contada em um filme chamado Hurricane, onde quem fazia o papel do Robin Carter era o Denzel Washington. Filmaço, super recomendado também. Sempre tem um filme que dá pra recomendar no meio dessas histórias, dessas músicas e esporte, né? Com certeza. E ele passou 19 anos preso. E você imagina, 19 anos é uma vida, praticamente. Ele perdeu 19 anos da vida dele, não tem como recuperar, bicho. Assim, eu fico de morrer. Como a gente já comentou no episódio sobre ídolos de barro, sempre tem aquela coisa, né, cara? Sempre tem um componente racial envolvido em algum momento e que a gente vê que acontecem, as coisas são um pouco diferentes dependendo da cor da pele da pessoa que cometeu ou não o crime. Não, assim, a gente sabe, né, meio como que esse sistema judiciário, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, como que opera, né, principalmente quando o julgado, né, ele é preto, né, quando ele tem poucos acessos à informação, à própria justiça e tudo mais, e o que acontece com ele depois. Eu acho que nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil se fala muito que assim, se você tem dinheiro você consegue se safar. Nos Estados Unidos, em alguns casos sim, em muitos não, né, e acho que o caso do Robin Carter é um caso desses. Mais duas curiosidades sobre essa música. A primeira é que o Bob Dylan teve que alterar trechos da música porque ele citava pessoas envolvidas no caso, né, testemunhas ou ditas testemunhas oculares, por exemplo, e aí os agentes da gravadora pediram: meu irmão, tira esse negócio aí porque vai dar um processo feio aqui pra gente. E ele acabou alterando trechos da música. E ele também fez um concerto no Madison Square Garden, acho que foi em 75, e arrecadou $100 mil para a defesa do Robin Hurricane Carter. Seguindo, vamos para o número 6, a penúltima música deste lado A do primeiro álbum dos Visitantes, featuring Maurício Gaia, Cassius Marcelo Clay, de Jorge Ben, o Jor. Pois é, aí assim, né? Agora sim falamos sobre Jorge Ben, um dos gênios da música brasileira. Eu acho que o Jorge Ben, ele conseguiu desenvolver um estilo único, né, dentro da música, porque assim, é o que ele fala naquela música, no Mais Que Nada, né, não é samba, não é maracatu, é tudo meio misturado, e ninguém consegue fazer igual, só tem um cara que faz aquilo, que é o Jorge Ben, e faz muito bem, faz com maestria. Ele é conhecido, né, por muitas músicas sobre o Flamengo, sobre jogadores de futebol e tudo mais.
Mas nesse disco, O Negro é Lindo, é um disco de 1971, se eu não me engano. Eu tô aqui só puxando na memória. De 1971, ele faz assim uma grande elegia a Cassius Marcellus Clay ou Muhammad Ali, né? Um dos grandes personagens do século passado, um dos maiores esportistas de todos os tempos em qualquer gênero esportivo, uma grande figura, um grande homem. Enfim, a história do Cassius Marcellus Clay ou Muhammad Ali é uma história que não cabe em uma vida praticamente, tanto é que ele precisou de duas. E ele fala muito sobre, nessa música, ele conta sobre a história também do Muhammad Ali não servir na Guerra do Vietnã, né? Que resultou na cassação do título mundial dele de boxe, e foi uma referência ao filme Quando Éramos Seis, que a gente comenta aqui no nosso Esporte Cinema, episódio 5 do Visitantes, a gente falou quando sobre... Éramos Reis. Quando Éramos Reis. Eu sempre falo Quando Éramos Seis. No próprio episódio 5 eu falei isso. No próprio episódio 5 eu falei Quando Éramos Seis. Eu lembro da novela sempre, em vez de falar o nome do filme. Quando Éramos Reis. Muito obrigado pela correção. Filmaço também. Um clássico, um grande clássico, e a gente comentou isso também. Então assista o filme, ouça a música e passe pra frente, com certeza. Grande Jorge Benjor, né? Até porque se fosse ruim, seria Jorge Ruim Jó. Eu tenho dificuldade em falar... Piadas ruins a gente faz por aqui. Eu tenho dificuldade em falar Jorge Benjor, sabe? Eu sou daqueles que fala Jorge Ben ainda. Não, eu falo só Jorge Ben, e tem duas coisas que eu gostaria de dizer. A primeira é que um dia o Visitantes fará um esporte e música especial Jorge Ben, aí pode todas as músicas de futebol, né? E outra coisa que eu acho feríssima de Jorge Ben é que eu sempre gosto de lembrar que o Rod Stewart tentou roubar Taj Mahal e fez Do You Think I'm Sexy, e Jorge Ben ganhou uma bolada de dinheiro. Inclusive, esse dinheiro estava caindo na conta do George Benson, razão pela qual ele mudou para Jorge Benjor, para evitar esse tipo de aborrecimento. Passemos então para a próxima. Você que fala, né, Arthur? Fui eu. Não sou eu. Você. Que é One for One DiMaggio, de Wolfpack. Eu não pesquisei sobre essa música, mas com esse nome eu imagino que é alemão? Não, Wolfpack é uma banda americana surgida ali nos dormitórios da Universidade de Michigan. Bandaça. Eles tocam assim... É funk de branco, mas extremamente bem executado, é incrível. Os caras tocam demais mesmo. Eles têm acho que 2 ou 3 álbuns só. O álbum mais recente é de 2016, que tem essa música, One for One, Joe DiMaggio. Aí eu não manjo de beisebol, aí eu vou deixar vocês falarem melhor sobre o Joe DiMaggio. Eu sei que ele é um grande jogador do beisebol norte-americano e tudo mais, mas aí eu já não manjo direito do escada dele, não. O Joe DiMaggio foi eleito Pelé do beisebol no século XX. Ele é o atleta do século do beisebol. Jogou 13 temporadas pelo New York Yankees. Era o único atleta que foi All-Star nas 13 temporadas que jogou. E ele é pop, né? Joe DiMaggio é citado em várias canções, como Vogue, de Madonna, e Mrs. Robinson, sim, de Simon & Garfunkel. Sim. E, além disso, o grande amor da vida dele foi Marilyn Monroe. Cara que, na cultura americana, ele tem um papel de muito destaque, né? E aí quando falam do Wolfpack, que seria, o Maurício falou, funk de branco, funk americano de branco, então Wolfpack é como se fosse o Eminem do soul, né? Porque você tem o Eminem no hip hop, que é o branco que se meteu ali e faz bem, que gostem ou não, o Eminem é um ótimo rapper. E aí tem uma banda de soul só formada por pessoas brancas, que também faz o negócio direitinho. Então é a exceção que comprova a regra. Assim, até se você buscar aí na história da música, você vai encontrar algumas outras grandes bandas formadas majoritariamente ou totalmente por brancos, que faz um som de responsa. Se você pegar ali KC and the Sunshine Band, né,
o Casey, ele é da Flórida e ele é descendente de italiano, né? A gente pode pegar os ingleses, o Jamiroquai também, que, enfim, bandaça também, né? Você pega bastante gente aí que, enfim, tem muita gente. Ali você pega ali na década de 70 aquela banda Wild Cherry, né? Que cantava aquela Play That Funky Music. É uma banda toda ela formada por brancos, né? Você encontra alguns bons casos aí, não é tão exceção assim. É um pouco, mas não tanto. É um pouco, mas não tanto. Agora, Jamiroquai, me lembro que eu fui num Rock in Rio. Não fui pra ver Jamiroquai, não gosto muito, mas estava lá e estava tocando Jamiroquai, por que não, né? E aí fomos lá e tal, o pessoal coisando. E todo mundo querendo que ele tocasse a música, uma das músicas mais famosas, pelo menos no Brasil, e ele simplesmente não tocou, e os fãs ficaram putos pra caralho, e foi isso que aconteceu. Eu só ri porque eu não sabia muito o que estava acontecendo. Eu gostaria de citar uma das melhores bandas de todos os tempos de hip hop, que é de brancos, que é Beastie Boys. Beastie Boys, sim, né? Sim. E o Wolfpack tem uma coisa muito engraçada, que é uma banda sem vocalista. Os 4 dominam muitos instrumentos, mas todo mundo que canta é um featuring. Então eles montam o disco com cada convidado cantando uma faixa e é bem interessante. Preciso ouvir mais. Família Lima. Não, e engraçado que o álbum que tem essa música do Joe DiMaggio se chama The Beautiful Game, né? E na capa, embora o cara esteja com um tênis, ele, assim... Se você pegar e botar uma bola na frente do pé dele, passa, viu? Porque ele tá com uma posição de quem vai dar vai cobrar ali uma falta ali com o pé direito. Grande álbum da banda Wolfpack. E era isso que a gente tinha para este episódio. Eram essas 7 músicas. Temos alguma música bônus? O que a gente tem ainda para falar? Porque eu, por exemplo... Eu acho que um episódio sobre música e esporte, a gente não pode deixar de citar Superman. Aí, mas Bruno, como assim esporte? Porra, esta música era uma música icônica do game Tony Hawk Pro Skater. E todo mundo conhece Superman. Essa música é maravilhosa, todo mundo já fez várias manobrinhas de skate ouvindo Superman por aí. Corretíssimo. Sim. Assim, como eu andava de skate quando eu tinha 14 anos de idade, eu não lembro bem disso daí, não. Eu nunca andei de skate, eu não consigo ficar em pé num skate. Outro dia desses eu postei um vídeo de um cachorro andando de skate e este cachorro está carregando outro cachorro de carona no skate. Eu não consigo ficar em pé. Eu fico em pé no skate, eu caio. Mas o joguinho eu adorava. A gente ia pras lan house, tinha lan house aqui perto de casa, ia lá pros amigos, a gente alugava a horinha lá no videogame e ficava jogando Tony Hawk Pro Skater, que era maravilhoso. E aí tinha Superman, que é da banda, deixa eu ver aqui o nome da banda, Goldfinger, que tocava Superman. É uma música maravilhosa e eu tô fingindo que tem a ver com esporte só porque ela participava de um jogo de skate. Se você pegar a trilha sonora de game, né, você tem um universo enorme de músicas, né, que foram utilizadas, reabilitou a carreira de muita gente que estava esquecida, inclusive, né? Tem até coisas meio esquisitas, tipo, você pega um FIFA da vida e você escuta Tulipa Ruiz, né? Você fala assim, como assim Tulipa Ruiz no FIFA? Enfim, mas tem, né? Exatamente. O FIFA tinha bastante música, assim, né? O FIFA sempre teve uma trilha sonora bem legal, assim, bem diversa. É verdade. Maurício, diga, senhor. Agora é o seguinte, primeiro para te agradecer, obrigado pela participação com a gente, foi demais, é muito bom voltar aos velhos tempos de Bravata Connection, Bravata Semi-Connection nesse caso, mas conta aqui para os nossos ouvintes como é que eles podem te encontrar nas redes, por aí, nos teus projetos de podcast, manda bala. Onde que podem me encontrar? Podem me encontrar no Combate Rock, né? Combate Rock é um programa de web radio que toda quinta-feira às 3 horas da tarde passa na Dublab Brasil, dublab.com.br, e depois se encontra no éter
dos beats e bytes por aí. Também tem o Foleycast, que é um podcast sobre cinema e música que eu faço com Marloren Miranda. Periodicidade tá meio complicada porque tá difícil de encaixar no meio das minhas coisas aqui. Quero ver se eu consigo agitar um programa novo agora para esse mês ainda. Também no Kit Toca, que é um podcast que tenho, além da minha humilde participação, tem a Paty Scótolo e o DJ, o Jefferson Barbosa, o melhor técnico de áudio do Brasil. Fica aí a dica. E tanto o Foleycast como o Kit Toca você pode encontrar nos principais agregadores de podcast. E, calma aí, deixa eu terminar só o jabá. Dia 16 de junho, você aí, queridíssimo ouvinte, cole no Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, filmes, shows, bate-papos, encontros com diretores, tudo online, né? Para todo o país, norte a sul, Oiapoque a Chuí, de 16 a 27 de junho. Os filmes só passam, tem uma restrição geográfica, tem um bloqueio geográfico, só passa para usuários que estão no Brasil. Tem que pagar? Como é que é? Tem um ingresso? Como é que funciona? A gente, no ano passado, nesse ano ainda vai ser definido, mas provavelmente vai ser o mesmo sistema. Alguns filmes serão de graça, outros cobraremos a módica quantia de R$3, cuja renda será revertida para os profissionais do audiovisual que estão aí também passando por um puta perrengue durante a pandemia. Show de bola. Então agora é aquele momento, né, Brunão? Exatamente, a gente... Chama a vinheta! Eu vou chamar o VAR, eu vou chamar o VAR. Isso é lance duvidoso, ela não quer acreditar. E estamos de volta aqui com a Hora do VAR, que é o momento em que você, ouvinte do Visitante, se teletransporta para dentro deste programa pelas nossas redes sociais, @VisitantesEC ou VisitantesEC no Twitter, @podcastvisitantes no Instagram, pelo nosso e-mail podcast.visitantes@gmail.com ou por qualquer outro lugar que você consiga contactar a mim ou ao Arthur. Mande suas dicas, comentários, reclamações, elogios, manda um pix também pra gente, mas não adianta usar esse e-mail que eu passei, porque esse e-mail não é cadastrado em pix nenhum. Vamos aqui começar com os nossos comentários, correto, Arthur? Corretíssimo, espalha a palavra, não espalhe o vírus, isso é muito importante. Vamos lá, vamos ser resistência, que a gente precisa sobreviver. Certo, Brunão? Certíssimo. E começo aqui com um agradecimento. Vamos agradecer aqui a Central 3 por ter indicado o Visitante lá para os seguidores deles. Então ficamos muito gratos. E se você está aqui por intermédio dessa indicação do Central 3, seja bem-vindo, puxa uma cadeira, fica à vontade, a casa é sua também. Passamos aqui também para um comentário do Guilherme Tolomei, que ele diz o seguinte: o podcast de vocês está foda, parabéns, sou um ouvinte fiel. Curiosamente, eu nem curto muito esportes, mas acho espetacular, porque não é o hard news, é o lado humano, é a curiosidade. Que foi o que falou nosso amigo Aidan, né? Ele gosta da parte humana ali do esporte. E a gente está aqui para isso, para trazer detalhes de esportes. Tem esportes que a gente não conhece a fundo, tem esportes que a gente não tem tanta sabedoria assim, mas sempre tem um convidado, sempre a gente estuda uma pauta para trazer o melhor para vocês, né? E falar em tênis, inclusive a gente já está paquerando um convidado aí para falar sobre tênis, porque é um esporte que a gente está de olho, como todos os outros, mas o tênis é um que a gente tem atenção especial, porque tem muita fera jogando e muita fera já na parte final da carreira. Com certeza. E aí quando o Guilherme fala que ele não curte muito esportes e tal, rola uma identificação com metade desse podcast, que é a parte que eu na verdade eu gosto de esportes e tal, mas eu não sou muito de acompanhar, eu acabo perdendo muita coisa nisso aí. Mas estou aqui, sou resistência e não só resolvi falar de esporte, como estou aqui, com, obviamente, a companhia mais do que sensacional de Arthur Crispim para me ajudar aí nessa caminhada. Partimos aqui para o Gabriel Câmara, que mandou pelo nosso Instagram lá um comentário sobre o episódio do Joga Amiga, o episódio com a corintiana Nayara Peroni,
Ele fala que belo do trabalho do Joga Amiga, na torcida para passar este momento difícil e seguir crescendo. Todos nós, Gabriel, estamos aqui torcendo por isso. É isso aí, episódio número 15 sobre futebol feminino, trabalho da Nayara, trabalho da Santiago e da equipe do Joga Amiga é fantástico, fabuloso. Vá na loja do Joga Amiga, contribua, compra uma camisa, tem vários produtos legais lá. Tem várias maneiras de você contribuir lá no crowdfunding. Contribua porque o projeto vale muito a pena. Com certeza. Passando aqui para o comentário da Ana Luísa Martini, ela diz, na verdade ela alertou aqui para uma imprecisão cometida por Gabriel Mandel, vulgo marido dela. O filme Concussion, que na verdade ele falou The Concussion e não é só Concussion, que explica a relação de futebol americano e a encefalopatia traumática crônica, é estrelado por Will Smith e não Cuba Gooding Jr. E, além disso, tem um nome em português que o Gabriel se recusou a dizer, mas é um nome maravilhoso, né, Arthur? Diga aí pra gente. Um homem entre gigantes. Maravilhoso. Você entendeu? Pois é, nem eu. Um beijo pra Ana e pro Gabriel e pro pequeno Vitor, que é o próximo ouvinte do Visitantes. A nova geração vem forte. É isso aí. Já tá ouvindo por tabela, com certeza. Tenho certeza disso. E temos aqui um comentário grande aqui do Gleison, mas que é um comentário importante, e a gente vai falar aqui rapidinho. Ele diz que está gostando da pegada do podcast sem convidados. É bom fazer umas edições assim de vez em quando. Ryan Lott, picaretaço. A gente também curte muito fazer os episódios solo, mas obviamente, se a gente consegue convidados que tem muito a acrescentar ao assunto, a gente coloca. A nossa ideia no começo do podcast não era ser um podcast nem de entrevistas, a gente ia comentar sobre esportes, mas a oportunidade surge e são tantos assuntos legais e convidados legais que a gente mete a cara, né, não, Arthur? Com certeza, o que importa é a gente fazer o melhor programa possível. Muita gente traz coisa bacana. A gente teve a aula da Aline sobre produção, aí tem a lição da Aninha Nóbrega sobre Copa do Nordeste, o Aidan contando sobre contravenção, o Remo com o Edu Starling, que é o esporte que nem é tão falado. Ou seja, é maravilhoso contar com essa galera, né? Tem mais coisa boa por aí. A gente está armando muitas edições com convidados sensacionais, né, Brunão? Com certeza. Ele continuando aqui o comentário dele, ele fala, sobre a questão da vaia que o Bruno falou, é muito relativa. É ruim botar mais pressão vaiando, mas tem hora que é melhor abrir a guerra, porque deixar o cara em campo fode ele e o time. Teve uma história sobre vaia muito foda. Eu trampava no MPES, acho que é o Ministério Público do Espírito Santo, e peguei folga em plena quarta-feira para ver um Desportiva e Rio Bananal à tarde. Aí o jogo apertado 1-1, a torcida tinha uma birra absurda do Paulinho Pimentel, centroavante que metia 1 trilhão de gols jogando por times do interior e sempre empacava nos da grande vitória. O Thiago Keller, que a torcida adorava, sofre pênalti lá pelos 43 do segundo tempo, corre todo mundo para trás do gol para pressionar o goleiro. O Paulinho pega a bola para bater e a galera, não. Todo mundo falando pro Keller bater, e aí o Keller fez aquele gesto, né, de, não tem que fazer nada, só deu de ombros ali. Ele pegou a bola, não posso fazer nada. Eu e um amigo começamos a falar que tinha que apoiar o Paulinho, porque ele ia bater de qualquer maneira. A galera vai na nossa e começa a apoiar. Aí o desgraçado bate igual a cara dele, perde e o maluco grita, cadê aqueles filha da puta que mandaram a gente apoiar esse roceiro? E o goleiro, o grande preto, dá uma olhadinha e uma risada pra galera que estava botando pressão nele atrás do alambrado. Amigo, maravilhosas histórias do futebol dos centros menores, são sensacionais. Quando o Gleison fala dos times da Grande Vitória, a Desportiva de Cariacica, que é na Grande Vitória, a grande rival da Desportiva é o Rio Branco, são os dois maiores estádios do Espírito Santo, ali o Kleber Andrade em Gerararipe, né? E o Rio Bananal hoje em dia está na Série B do Campeonato Capixaba e contratou Fábio Bilica, 42 anos para ser zagueiro. Cacete. E agora, sobre essa situação, eu só queria dar uma explicação. Quando eu falo que eu sou contra vaiar o jogador durante o jogo, eu parei aí. Eu não falei pra apoiar ninguém, não. Você que
meteu esse negócio de apoiar o cara aí. Isso aí é um problema seu. Eu, por exemplo, quando eu ia para estádios ver jogos do Botafogo, antes do jogo, antes de todo jogo, eu mandava o Léo Valência ir tomar naquele lugar. Sempre no começo de todo jogo. Porque o cara era muito ruim. Agora, durante o jogo, o técnico já fez a burrice de escalar o cara. Vai adiantar o que a gente ficar vaiando, botando mais pressão pra cima do maluco? Não ajuda em nada, bicho. Agora, o cara vai lá, pega a bola pra bater o pênalti, a galera não gosta dele, não tem que apoiar nada não, amigo. Não falei nada disso não, só falei pra não vaiar. Essa parte de apoiar, você que entrou aí a sua vontade, não tem nada a ver com isso. Cara, tem um grande momento da arquibancada. Eu fui na estreia do Petkovic pelo Flamengo. Se não me engano, foi um Flamengo e Santos. O Flamengo destruiu o Santos. E o lateral direito do Flamengo é o Maurinho, na época. E o Maurinho era um cara que, não era bem quisto para torcer de forma alguma. Tanto é que o Maurinho tem a história famosa do 1º de abril lá, que eu também estava no estádio. Mas aí nesse Flamengo e Santos tinha um comercial famoso, Jornal Extra, tinha acabado de surgir no Rio de Janeiro. Era o comercial dos classificados. Que era bota pra vender, o lema do classificado. Aí ficava bota pra vender. Toda vez que o Maurinho pegava a bola, a galera começava bota pra vender, Maurinho. Aí teve uma hora que o Flamengo já tava ganhando 2-0, 3-0, sei lá, foi 5-2 o jogo. Tocaram a bola pro Maurinho, a galera, bota pra vender, Maurinho. Aí ele driblou uma, bota pra vender. Aí driblou o segundo, aí ficou baixinho, bota pra... Driblou o terceiro, chutou a bola no pé da trave, galera, Maurinho, Maurinho. O cara refazendo sua história, pela que durou apenas um jogo. Exatamente. Um jogo não, né? Um lance. Durou apenas um lance. E é isso, vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um episódio totalmente sensacional. E, por favor, espalhe a palavra, não espalhe o vírus. Chega junto, manda suas mensagens e ouçam os podcasts. E como diria o grande ídolo do Fluminense, Pedro Brial, para o episódio da semana que vem, tragam filtro solar. Beijo e até! Esse podcast é uma realização da BSC Produções.